Vivemos sob a ilusão de que controlamos nosso destino, de que cada escolha é um ato de liberdade. Mas será que realmente escolhemos? Ou apenas seguimos caminhos já traçados, sem perceber? O livre-arbítrio é uma promessa ou uma ilusão reconfortante? Se cada decisão que tomamos já estivesse escrita antes mesmo de nascermos, isso mudaria a forma como vivemos? Seja bem-vindo ao canal O Caminhante. Desligue o mundo lá fora, encontre um lugar tranquilo, respire fundo e permita-se sentir. Entre filosofia, psicanálise e mitologia, vamos explorar os mistérios da vontade humana e questionar se somos verdadeiramente livres ou apenas passageiros de uma jornada que nunca esteve em nossas mãos. Acreditamos ser donos de nossas decisões, mas será que realmente escolhemos nossos caminhos? Ou estamos apenas seguindo um roteiro invisível, escrito por forças que não compreendemos? Desde o momento em que nascemos, somos lançados em um mundo que já tem regras, normas e expectativas. Nossa cultura, nossa criação, nossos traumas, tudo molda quem somos antes mesmo de termos consciência disso. Mas e se, ao invés de autores da nossa história, fôssemos apenas personagens repetindo um enredo pré-determinado? Freud nos alertou sobre a compulsão à repetição, um mecanismo inconsciente que nos faz recriar os mesmos padrões, mesmo quando nos fazem sofrer. Ele percebeu que muitas vezes as pessoas revivem experiências dolorosas como se fossem atraídas para o sofrimento, não porque querem, mas porque esse ciclo se tornou a única realidade que conhecem. O medo do desconhecido pode ser maior do que a dor familiar. Assim, mesmo sem perceber, recriamos relacionamentos destrutivos, tomamos decisões que já nos prejudicaram antes e nos agarramos a comportamentos que nos aprisionam. Como um viajante que sempre retorna ao mesmo ponto da estrada sem perceber, revivemos velhos erros, acreditando que estamos avançando. Mas será que estamos realmente no controle? Será que, ao escolhermos um caminho, estamos apenas repetindo um padrão invisível que nos foi imposto há muito tempo? E se a psicologia já nos fazia duvidar do livre-arbítrio, a neurociência dá o golpe final. As pesquisas de Benjamin Libet revelam algo inquietante. Nosso cérebro inicia a tomada de decisões antes mesmo de termos consciência delas. Experimentos mostram que, antes de decidirmos conscientemente mover um dedo, por exemplo, já existe uma atividade neural antecipando essa ação. O que interpretamos como escolha pode ser apenas um reflexo tardio de um processo que já aconteceu e do qual só tomamos ciência depois que ele já foi definido. Isso significa que o que chamamos de livre-arbítrio pode não ser mais do que uma ilusão criada pela nossa mente para justificar um ato que já estava predeterminado por impulsos elétricos, padrões cerebrais e experiências passadas. Nosso eu consciente não seria o maestro da orquestra, mas apenas um espectador tentando dar sentido à música já em andamento. Diante disso fica a pergunta: somos realmente livres? Ou apenas seguimos caminhos já traçados por nossa biologia e história? Seríamos apenas organismos programados para responder a estímulos, acreditando ingenuamente que estamos tomando decisões? Se o livre-arbítrio for uma ilusão, isso muda tudo. Como julgar uma ação como certa ou errada se ela era inevitável? Se não escolhemos como sentimos, podemos ao menos escolher como interpretamos. Se não controlamos os primeiros impulsos que surgem, talvez possamos aprender a observar, questionar e redirecionar nossas respostas. E nesse espaço minúsculo entre o estímulo e a reação, pode residir o que nos resta de liberdade. Ou será que até essa tentativa de escolha já estava programada? Mas essa não é uma dúvida nova. Desde a antiguidade, filósofos e teólogos tentam conciliar a liberdade humana com as forças invisíveis que parecem moldar nossas escolhas. Santo Agostinho foi um dos primeiros a tratar o livre-arbítrio como um dilema entre nossa vontade e nossa natureza.
Para ele, temos sim a capacidade de escolher, mas nossa liberdade não é absoluta. Nossos desejos e inclinações estão corrompidos, e sem a ajuda da graça divina, tendemos ao erro. Isso significa que nem tudo o que escolhemos é verdadeiramente uma escolha livre. Muitas vezes, somos guiados por impulsos que não compreendemos. Os mitos nos alertam sobre a tentativa humana de escapar do destino, apenas para cair diretamente em suas garras. Como se estivéssemos presos a uma trama já escrita, acreditamos estar no controle, mas nossos passos podem ser apenas ecos de um desígnio maior, do qual não há fuga. Édipo é o exemplo mais trágico dessa ironia cósmica. Ao ouvir a profecia de que mataria seu pai e desposaria sua mãe, fez o que qualquer um faria. Tentou evitar o inevitável. Fugiu de sua terra natal, acreditando que, ao tomar outro caminho, reescreveria sua história. Mas foi justamente essa fuga que o conduziu ao desfecho que tanto temia. Suas escolhas, que pareciam livres, eram apenas passos em direção ao inevitável. O mito de Édipo nos desafia a refletir. E se o livre-arbítrio for apenas uma ilusão necessária, um véu que encobre a verdade de que nunca estivemos no controle? Talvez a sensação de escolha seja apenas o conforto que nos resta diante de um universo onde o futuro já está traçado, e toda tentativa de desvio seja apenas mais um caminho que nos leva ao mesmo destino. Será que nossos maiores esforços para mudar o futuro são, na verdade, apenas mecanismos que nos conduzem ao que sempre esteve reservado para nós? Isso nos leva ao paradoxo da escolha, estudado por Barry Schwartz. Em teoria, ter mais opções significa ter mais liberdade. Mas na prática, significa carregar um peso invisível. A dúvida constante, a ansiedade do que poderia ter sido, o arrependimento das portas que fechamos, sem saber o que havia do outro lado. Quanto mais caminhos existem, mais nos atormentamos com a sensação de que talvez um deles fosse melhor. O simples ato de escolher se transforma em um fardo, pois cada decisão não é apenas uma afirmação do que queremos, mas também uma renúncia a tudo que jamais viveremos. Assim, surge o fantasma do "e se?". E se tivéssemos seguido outra profissão? E se tivéssemos dito sim quando dissemos não? E se tivéssemos ficado quando decidimos partir? Criamos vidas alternativas em nossa mente, cada uma mais perfeita do que a outra, alimentando a ilusão de que, em alguma linha do tempo, fizemos tudo certo. Mas essa linha do tempo não existe. A única realidade é aquela que escolhemos viver, e mesmo essa não nos dá garantias. No fim, talvez o livre-arbítrio não seja sobre fazer escolhas perfeitas ou estar no controle absoluto da própria vida. Talvez seja sobre reconhecer nossas influências, biológicas, psicológicas, culturais, e, dentro dessas limitações, encontrar um espaço para decidir quem queremos ser. Se somos programados a repetir padrões, também somos capazes de questioná-los. Se nossos desejos nem sempre nascem de uma vontade livre, ainda assim podemos aprender a direcioná-los. O que realmente importa não é se temos liberdade infinita, mas sim como usamos a liberdade que temos. E agora, sabendo de tudo isso, você sente que tem controle sobre suas escolhas? Ou essa própria reflexão já estava destinada a acontecer? Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns, em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é nossa moeda de troca. Nos vemos no próximo vídeo.